Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o William aqui da Melhor Opção e hoje eu vim te contar para vocês a história da nossa escola. Então assim, a melhor opção, como tudo começou. Eu utilizo 4 datas para definir como tudo começou, né? Do início, antes de ser a escola, né? Como surgiu a ideia de ter uma escola. Então, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, por informática, por videogame, né? E eu tinha muita vontade de aprender cada vez mais informática e em 2002 o meu pai me matriculou num curso de informática. Né? E eu fiquei muito contente para ir para o curso e tal. Só que chegou lá no momento, eu entrei numa turma que já estava avançada, que já tinha visto acho que mais de 10 aulas do curso e eles estavam à frente de mim e eu acabei não gostando. E eu queria até mesmo desistir na época. Mas fui indo adiante, né, avançando, vida que segue, e acabei gostando e fui fazendo cada vez mais curso. Até a família queria até que parasse um pouco de curso, porque era o custo, né? Mas eu acabei continuando. Então em 2005 surgiu meu primeiro estágio na escola. Então, o que era um estágio na escola? Não era um emprego, né? O que era um estágio? O professor, né, estava lá na frente dando aula e tinha um estagiário sempre acompanhando os alunos, né? Quando algum aluno se perdesse, não soubesse onde clicar, o professor ia ajudar. Então isso eu acabei, né, então trabalhando participando desse projeto de estágio, né, mas eu tinha 13 anos, então mesmo que eu desse o meu melhor de mim, não ia ser contratado até por causa da idade, né. Em 2009 eu continuei fazendo o curso. Em 2009 eu já tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio e eu resolvi então fazer novamente o estágio. Dessa vez eu fui competitivo para ir atrás, para conquistar a vaga aí. Aliás, não tinha vaga, mas para conquistar um trabalho naquela empresa, né? Para eles me oferecer alguma vaga. E professor, com certeza, né? Então assim, foi cansativo, né, conceder a escola, o ensino médio, finalizando com o estágio, mas então em 2010 surgiu então a contratação. Eu fui convidado então para trabalhar, para começar a dar aula então nessa escola. Aqui eu tenho um registro, né, que na época assim não era tão comum as redes sociais, era mais Orkut, né, então assim não era tão, os celulares não eram tão bons assim na época, internet, o Wi-Fi estava recém começando, então a gente conseguia ver bastante assim sem estar conectado. Então, se você perceber aqui, olha o computador que nós tínhamos, ó, com carenagem atrás, né? Aqui eu tenho um robozinho que eu também comecei de robótica, além de informática. Então esse aqui foi um registro então de eu dando aula, né? Então aí foi no ano de 2011, 13 de maio de 2011 aqui segundo a nossa fotografia. Então assim, pessoal, de 2010 a 2011 eu fui professor, dei aula de informática, né? Chegou numa parte de 2011 ali que eu resolvi, até a questão acho que um pouco de rebeldia, resolvi então mudar de foco, crescer, sabe aquela questão às vezes que tu quer tudo para ontem, então eu resolvi criar algo a mais e eu fui convidado para trabalhar numa indústria de calçados, né? E nessa indústria foi me ofertado trabalhar com 2 programas que eu gosto muito, que é o Corel e Photoshop, né? Então eu resolvi, topei e fui trabalhar, né? Então foi assim um lugar que eu aprendi muita coisa, assim. Acho que toda essa questão às vezes de responsabilidade, questão de horário, eu devo muito a esse lugar, né? Porque a cobrança era grande, e, enfim, eu acho que eu me tornei mais responsável nesse trabalho. O detalhe é o seguinte, que eu estava antes no ambiente de escola bem mais tranquilo, e indo para uma indústria, acabou assim na época, eu lembro que até assim eu estava assim numa situação meio punk assim na cabeça de estresse, né? Mas dentro de mim tinha aquela veia assim que é informática, dar aula, escola, né? Então assim me pesou muito isso. Isso acabou surgindo um convite para mim ser coordenador da mesma escola que eu dei aula. E eu acabei topando, né? Foi muito, era o que eu queria, era o que minha cabeça queria, e eu acabei resolver por ir trabalhar, né? E o que acontece? Se eu pudesse nesse momento voltar no tempo, com certeza eu voltaria, né? Porque quando eu comecei a ser coordenador, eu percebi que a escola estava com uma certa dificuldade financeira,
né, que antes o professor não sabia, né, porque o professor talvez não é necessário saber essas informações. Então eu acabei sabendo dessas informações, né, da parte financeira, em que acabou atrasando os salários, e antes eu tinha todo um ambiente muito confortável na indústria de calçados. E passando-se 2 meses que eu trabalhei de coordenador, surgiu a situação que eles tiveram que vender uma das escolas, né? Que eles tinham uma escola em Igrejinha e uma em Três Coroas. E eles queriam se desfazer de Três Coroas. Então eu acabei adquirindo, né? Olha, mas tu tinha muitas condições? Não tinha condições, mas eles fizeram parcelado, enfim, que eu conseguisse pagar ela. Então eu adquiri a escola de Três Coroas, né? E no dia 1º de outubro de 2012, foi aí que nasceu a Escola Melhor Opção. Então a escola hoje existe bem por essas datas, né? Então assim, só que o que acontece? Eu era professor, né? Não tinha uma noção real de administração, de contábeis, de departamento pessoal, nada disso. Então o que aconteceu foi que eu tive que voltar para a indústria de calçados para manter a escola. Então, para conseguir ter o bom desempenho da escola, eu acabei voltando, porque daí então eu não precisava tirar o meu salário da escola, né? Então eu tive que fazer essa escolha. Então eu tive que trabalhar durante o dia na fábrica de calçados e à noite eu trabalhava na escola. Então isso foi durante um ano e meio, mais ou menos, que aconteceu isso. Né? E foi um aprendizado incrível. Aqui então tem um registro da escola que eu fiquei muito feliz quando eu consegui trocar essa fachada, né? Porque tinha o nome da escola antiga, eu consegui trocar para o nome da minha escola, a melhor opção, que fui eu que escolhi. E o que aconteceu? Nesse dia que foi trocado aqui, o pessoal que trocou acabou deixando uma frestinha aqui, se a gente for ver, né? Que nessa janela aqui está um pouco aberta, essa parte aqui, né? E naquela noite deu um temporal entre as coroas, muito forte. E quando a gente chegou na escola, tirei a foto dessa fachada e dentro estava assim. Então foi uma situação bem complicada, né? Então assim, desespero muito grande que aconteceu, mas enfim, que faz parte, que isso deixa a gente bem mais forte, com certeza. Então pessoal, essa é a primeira parte da nossa história, como tudo começou aqui da Melhor Opção. Forte abraço e até a nossa próxima parte.